A cidade de Cascavel, ela é pujante por natureza, de um povo muito trabalhador, aguerrido, desbravador, que faz acontecer quando os tempos são bons e quando os tempos não são bons. Sobre o pedágio no Paraná, é um calo no nosso setor produtivo, na nossa região oeste. Então, e nós não podemos, não merecemos mais sermos tão prejudicados com a continuidade de um formato que seria muito semelhante. Está havendo avanço, o projeto que nós temos na Assembleia Legislativa, que prevê essa não existência da outorga, porque nesse momento somos tudo e todos contra esse atual modelo de pedágio. Primeiro que estamos em plena sinergia, Roberto, com os valores que eu defendo. Sou católico, perfil conservador, pró-vida, pró-família. Tenho a honra, de sempre ostentar esse título de ser um policial federal e também a honra de poder dizer, olha, estou há 8 anos na vida política sem nunca ter sido alvo de uma denúncia sequer do Ministério Público. Na volta do PT, na sua opinião, deputado, que tipo de prejuízo poderia trazer para o país, para o Paraná, para Cascavel? Entrevista especial de sábado. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Márcio Pacheco. Deputado, obrigado pela presença, pela gentileza em nos atender. Bom dia. Que é isso, Roberto. Eu que agradeço muito o convite, sempre um gentil convite para falar com um público seletíssimo da audiência da CBN. Um bom dia a você, um bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Uma análise do primeiro trimestre, quem sabe já falando também desse mês 4. Os trabalhos na Assembleia, qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz? Olha, Roberto, nós tivemos um período muito crítico que foi, podemos quase dizer, de uma paralisação, embora não uma paralisação no seu sentido literal, porque nós estávamos fazendo as sessões sempre online, mas o mundo político, evidentemente, ele funciona muito menos eficientemente à distância. O mundo político funciona de maneira presencial, Você resolve as questões políticas em geral presencialmente, muitas questões inclusive. Mas o nosso trabalho, graças a Deus, não parou, Nós continuamos, mas claro, com todas as dificuldades de não poder nos encontrar, não estar em Curitiba, estar por aqui. Mas agora, nesse primeiro trimestre, agora já retomamos, graças a Deus, nessa semana também as reuniões parcialmente presenciais, um pouco presencial, um pouco dos deputados ausentes, à distância, Mas estamos trabalhando e o nosso resultado do nosso trabalho, graças a Deus, está chegando para Cascavel, para a região oeste do Paraná. Estou muito feliz com a nossa performance, com o nosso trabalho na Assembleia. A gente pôde observar aí, mês de março, situação delicada e agora com os números um pouco menos ruins, digamos assim. Mas para trabalhar esse ano, comparando aí com o último trimestre de 2020... Roberto, nós tivemos esse período, essa segunda parada que teve, nesse lockdown que teve em estado, que, desestabilizou-nos muito, porque a gente estava todo com planejamento, então podemos dizer que nesse início de ano, Roberto, até agora, nós tivemos um tanto quanto paralisados, embora tenhamos tido algumas ações, Mas se você me pedir fazer uma comparação, o sentimento que eu tenho nesse momento é muito melhor do que era no fim do ano passado. Então, o fato de nós, graças a Deus, nesse momento, estarmos podendo retomar os nossos trabalhos com esse desejo, com essa esperança, com essa expectativa de que tenha sido, tenha feito parte do passado, essas paralisações, esses lockdowns. Então, esse sentimento que há nesse momento, acho que é muito positivo. E ações também, claro. Muitas ações estão acontecendo. Então, eu acredito que nesse momento eu posso dizer que esse primeiro trimestre, no total, numa ampla avaliação, é melhor do que o fim do ano passado. Nessa semana, a gente pôde, entre outras informações, geração de empregos. Cascavel é destaque do estado do Paraná. A região oeste, como que o senhor analisa em termos de desenvolvimento na comparação com o Paraná? Na média nacional, cidades do mesmo porte de Cascavel está bem à frente. Os números apontam isso. Olha, Roberto, quando a gente fala fora de Cascavel, lá em Curitiba, em qualquer outro lugar, dá a impressão de que nós somos muito bairristas, A gente defende a cidade de Cascavel com o amor que nós temos por ela, mas nós não estamos sendo só bairristas, a gente está sendo realista, verdadeiros, A cidade de Cascavel, ela é pujante por natureza, de um povo muito trabalhador, aguerrido, desbravador, que faz acontecer quando os tempos são bons e quando os tempos não são bons. Então, o setor produtivo de Cascavel é uma força extraordinária. Nós temos hoje dificuldades de escoamento da nossa safra por conta da grande quantidade de produção que nós temos aqui, e nós alimentamos, graças a Deus, o Brasil,
não só aí, grande parte do mundo sai da nossa produção, do nosso setor produtivo. Portanto, Cascavel acaba se desenvolvendo cada vez mais e nós da classe política temos que fortalecer, defender cada vez mais para que esse potencial de desenvolvimento que tem o nosso setor produtivo possa ter as ferramentas necessárias para continuar desenvolvendo cada vez mais. Porque tendo desenvolvimento, há emprego. Havendo emprego, há dignidade da vida humana. Havendo emprego, há o que comer na mesa das pessoas. Então, defender isso e agora essa situação do pedágio, por exemplo, né, Roberto, que é um calo no nosso setor produtivo, na nossa região oeste. Então, esse enfrentamento que nós estamos fazendo para não aceitar esse modelo no formato que o governo federal tem apresentado, porque nós sabemos o quanto a competitividade do nosso setor produtivo foi prejudicada nesses últimos 25 anos e nós não podemos, não merecemos mais sermos tão prejudicados com a continuidade de um formato que seria muito semelhante. Mas acredito que com a graça de Deus nós obtivemos uma vitória muito importante no Tribunal de Contas da União, que faz com que o governo de fato repense essa questão desse pedágio e isso é fruto do nosso trabalho, inclusive, do posicionamento muito forte do setor produtivo daqui da região oeste do Paraná e de nós, a classe política, evidentemente. E como deputado, o senhor tem um olhar em todo o estado do Paraná e falando do pedágio, o senhor está esperançoso realmente que pode acontecer aí o entendimento, aquele necessário para que o pedágio seja justo? Nessa semana a gente falou aqui, inclusive na CBN, sobre aqueles 9 bilhões, quase 10 bilhões de obras que deixaram de ser feitas, ou um montante que nós deveríamos ter em obras e as concessionárias acabaram não executando. O senhor acredita realmente que as coisas estão avançando nesse diálogo, o Estado com o governo federal, para que o modelo seja um modelo justo? Eu não sei se diálogo, Roberto, ou pressão mesmo. É pressão mesmo? É pressão mesmo. Não tenho que fazer justiça, né? Ao trabalho que tem sido feito pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Paraná, audiências públicas que foram e estão sendo realizadas em todo o estado, ouvindo a população, ouvindo a sociedade civil organizada, o posicionamento muito claro do governador Ratinho Júnior dizendo que nós temos que defender, evidentemente, a nossa população paranaense, o nosso setor produtivo, que não aceitamos esse modelo que está sendo apresentado pelo governo federal e, claro, toda a força, de maneira especial, da sociedade, que se manifesta claramente contrária a esse modelo, incluindo o setor produtivo de maneira especial. Então, Roberto, eu creio que está havendo avanço, o projeto que nós temos na Assembleia Legislativa, que prevê essa não existência da outorga, que é uma forma de pressão, o manifesto que nós fizemos, assinado por 44 deputados da Assembleia Legislativa, e o Tribunal de Contas da União agora estabeleceu que o governo federal vai ter que dialogar de acordo com o que nós estamos propondo no Estado do Paraná. Então eu creio que haverá avanço, e está havendo avanço, não necessariamente por só diálogo, é por uma pressão mesmo, e eu não creio que o governo federal vá querer avançar assim contra tudo e contra todos, porque nesse momento somos tudo e todos contra esse atual modelo de pedágio. Queremos discutir sim, ninguém é contra o pedágio, ou pelo menos a grande maioria da população não é contra o pedágio. Agora o que nós somos contra os valores absurdos, num contrato de 30 anos, que prevê um limite de desconto de 17% quando for fazer a licitação, com degrau tarifário de 40% e sem necessariamente uma clareza da certeza da execução de obras nos contratos. Então isso nós não aceitamos, não aceitaremos, e com a graça de Deus e nosso esforço nós vamos poder mudar esse conceito e termos um contrato que seja justo para a nossa população. E essa pressão maior, ela surge de Cascavel, do oeste do Paraná. O povo aqui parece que é mais firme, não, deputado? Não é à toa que o ministro, veio aqui, com muita, não sei se humildade ou tentativa de convencer, mas acredito que não obteve êxito, justamente por ver a força que tem as nossas lideranças, a nossa força política, a nossa força do setor produtivo. A sociedade civil organizada da região oeste do Paraná é realmente muito protagonista e nós temos grande orgulho de ser parte dessa gente, né, Roberto? Recentemente, deputado, nós ouvimos aqui o Sandro Alex, que é o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, e ele nos dizia: eu estou conversando com o Tarcísio de Freitas e o governador está conversando com o presidente Bolsonaro e vamos chegar realmente a um acordo. E ele fazia referência, inclusive, a essa possibilidade de um ajuste fino, que é o que colocou, inclusive, o ministro, ajustando um pouco melhor esse modelo, e ele falava também da posição do governador. Não é? O senhor que tem acompanhado, tem estado próximo ao governador. Me parece que no início o governador não aparecia muito. Agora o governador está com uma posição muito clara. Na verdade, Roberto, é algo compreensível, né? É o chefe do poder executivo do Estado.
é evidente que existem relações que estão em andamento, que estão em construção entre o governo federal e o governo estadual. Então, portanto, essa sinergia, esse diálogo, esse respeito, né, entre os chefes do Poder Executivo da nação e do Estado, ele é fundamental. Então, o governador tem que ter uma cautela em como que aborda a pauta, né? Tem uma ponte, por exemplo, que envolve quantos milhões de reais que está em construção ali em Foz do Iguaçu, aeroporto de Foz, são bilhões que estão sendo investidos do governo federal no estado do Paraná. Portanto, essa cautela, esse jeito de chegar no momento certo para falar. E o momento certo é antes de acontecer a licitação. E agora o governador não tem, está com essa segurança, né, de que pode se apresentar realmente com toda a firmeza que teve desde o começo, dizendo ser contra esse modelo do governo federal, e agora se apresenta de maneira muito clara, porque entende que politicamente agora é o momento de se apresentar. Então agora nós temos a integração, a união plena de todas as forças políticas do estado do Paraná se manifestando de maneira muito clara, contrária a esse formato, a esse modelo que está sendo apresentado pelo governo federal. E falando ainda em investimento, e aí quando a gente fala dessa relação governo do estado e governo federal, tem também a ferrovia, a Ferroeste, a nova Ferroeste, a ligação entre Maracaju e Paranaguá, a extensão de Cascavel a Foz do Iguaçu, são investimentos importantes que poderão dar aí um outro rumo ao Paraná no que diz respeito ao desenvolvimento, não, deputado? E nesse caso, Roberto, de maneira especial para a nossa região oeste do Paraná, né? Nós sabemos, o setor produtivo sabe o valor que tem esse empreendimento, essa obra de extensão da ferrovia, né, aqui que passa pela nossa região oeste do Paraná. Então você está perfeito na tua avaliação, Alberto, essa responsabilidade que o governador tem que ter para dizer, olha, esse modelo de pedágio nós não queremos, mas sem fazer necessariamente um enfrentamento que vai trazer prejuízo para o Paraná. O Paraná, sem nenhuma dúvida, eu ouso dizer que talvez seja um dos estados, ou o estado, com maior respaldo, maior respeito do governo federal. Aqui o presidente Bolsonaro esteve no Paraná inúmeras vezes, né? Não é isso que ele faz em outros estados, inclusive tendo estado em Cascavel. Então nós temos que valorizar isso, manter essa boa relação, mas com jeito, né, dizer, olha, esse pedágio aí não tem como aceitar, porque é a principal pauta que mais nos lesou, mais nos prejudicou, os absurdos que foram praticados por essas concessionárias de pedágio no longo de 25 anos, com preços extremamente abusivos, uma roubalheira comprovada por operações, cada dia mais aparece um novo escândalo, né? E nós estamos então muito vacinados contra esse absurdo, né, que foi praticado. Não queremos ser vítimas disso novamente. Aliás, essa semana aqui na CBN nós ouvimos alguns deputados, inclusive entre eles o Requião Filho, falando sobre aqueles quase 10 bilhões de reais que deveriam ter sido investidos em obras. Esses investimentos não aconteceram. E o pedágio, na opinião de alguns que nós conversamos essa semana, algumas autoridades, alguns deputados inclusive, dizendo que deveria ser isento por um certo período para compensar esses recursos que não foram aplicados. Esses quase 10 bilhões, o senhor acha que tem como recuperar, deputado? Olha, Roberto... Porque o acordo de leniência deu uma maquiada ali. O senhor mesmo já disse aqui em outra oportunidade que o dinheiro deveria ser um volume muito maior. Muito maior. Incontestavelmente, muito maior, né? Nós recebemos aí 400 e poucos milhões de reais. Aqui, com grande alegria, temos, né? Pelo menos conseguimos, com muita luta também, com muita força, realmente batalha mesmo junto ao governo, junto aos órgãos, né, do DR, o Ministério de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura do Santos Alex aqui no Paraná, para que trouxéssemos para a nossa cidade de Cascavel, para a nossa região oeste do Paraná, o nosso Trevo Cataratas, que foram mais de 100 milhões de reais, que foi luta nossa, que fez com que esse dinheiro viesse para cá. Mas no total foram 400 e poucos milhões, muito aquém, evidente, tem coisa que não precisa ser provar, Roberto. Todo mundo vê, ninguém é cego, todo mundo vê que foi muito maior o prejuízo que essas concessionárias nos trouxeram com obras que deixaram de serem realizadas, né? Então, é evidente que seria muito maior. Agora, quando você me pergunta, Roberto, se eu acredito que esse valor poderá ser resgatado, olha, eu né, sou muito otimista, mas assim, ao mesmo tempo sou muito realista. A gente não vê essas grandes empresas, infelizmente no Brasil, no mundo, quando lesam a sociedade, de fato, serem penalizadas à altura do prejuízo que causaram. Então tenho pouca expectativa, mas é claro, a partir do momento que começa a se identificar, né, é uma possibilidade de se resgatar. Improvável, mas possível. Vamos acreditar no possível, então, mas não no provável, na minha opinião. E quando a gente aborda esse assunto pedágio, o ouvinte sempre tem interagido conosco, com várias manifestações, inclusive
questionamentos sobre a participação dessas concessionárias que estão aí numa nova licitação. Então se entende que de repente pagou lá, fez o acordo de leniência e isso deu condição legal para que elas possam participar. Aí há outros questionamentos também. Tem algumas concessionárias, algumas empresas que não fizeram um acordo de leniência, ou pelo menos ainda não concluíram esse processo. Como o senhor vê essa possibilidade dessas empresas participarem da concorrência, inclusive pelo know-how até ganhar? Eu, na minha opinião, Roberto, elas deveriam ser, mas olha, penalizadíssimas e deveriam ser completamente proibidas de participar desse certame. Porque nós sofremos e não houve, Roberto, assim, a menor empatia com a população. Não houve, foi assim, um sangramento assim, né, a céu aberto, e só pensaram realmente na arrecadação. Qualquer possibilidade que tinha de aumento sempre foi dado, as obras não foram executadas, judicializaram, a população foi penalizada. Então, assim, não tem como ter empatia com uma concessionária, por exemplo, que não teve empatia com a população do Paraná. Na minha opinião, deveriam ser cerceadas, mas eu não sei se esse acordo de leniência que foi feito, de fato, não acaba dando a elas todo o direito de, na minha opinião, infelizmente, poderem participar, né? Eu até tenho um questionamento, por exemplo, o próprio prazo, né? 30 anos, gente, para que fazer um contrato de 30 anos? Meu Deus, faz de 10, faz de 15, se as concessionárias estiverem se comportando, cumprindo as obras, né, dentro daquilo que foi estabelecido no contrato, aí você estabelece uma prorrogação, se for o caso. Agora, se já estabelecer direto 30 anos, e se a concessionária de novo não prestar? Pense bem o que será para a nossa população. Então, essa é uma ponderação, mas é uma ponderação que, na verdade, a gente tem dificuldade de conseguir avançar com isso. E as questões aqui pontuais da nossa região, né, Roberto, que a gente tem se posicionado, Miguel Portela está aqui comigo, tem me ajudado nessa pauta, inclusive, de insistir não só na manifestação, mas também nas inserções com documentos na NTT, pedindo, por exemplo, que o lote de duplicação entre Cascavel e Matelândia, que é uma obra importantíssima aqui para a nossa região, não aconteça só no terceiro lote, porque as obras estão previstas para começar, Roberto, só em 2025. E o terceiro lote, então, seria só em 2028. Nós queremos que seja já no primeiro lote, o quanto antes, a duplicação. E, claro, frontalmente contra a implantação de mais essa praça de pedágio que se especulou aqui entre os municípios de Cascavel e Toledo. Essas são pautas que nós estamos defendendo de maneira muito forte nessa situação, nessa luta. Estamos de volta com a entrevista, conversando hoje, neste sábado, com o Márcio Pacheco, deputado estadual. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor concorreu, inclusive, à prefeitura, o prefeito Paranhos foi reeleito, mas isso não distanciou o senhor de Cascavel, da região, sobretudo, mas principalmente falando de Cascavel, com vários recursos. A relação, tanto é que logo depois o senhor já se reuniu com o prefeito Paranhos. Como tem sido essa relação? Como o senhor tem trabalhado em defesa de Cascavel? Roberto, o meu entendimento, que acredito que seja o sentimento da população, a população odeia aquelas brigas idiotas que se tornam, assim, inimizades insuperáveis dentro do meio político. Então as pessoas às vezes se enfrentam numa campanha eleitoral e se tornam inimigos. Quer dizer, eu tenho tentado ir ao encontro do sentimento da população, que é o quê? Nós somos representantes do município de Cascavel. O prefeito Paranhos é o prefeito do município, eu sou um deputado estadual de Cascavel. Eu tenho que pensar no município, o prefeito tem que pensar no município. Nós não podemos deixar os nossos embates eleitorais durante uma campanha se sobreporem aos interesses do município. Nós nos enfrentamos com toda a legitimidade, ele era candidato, eu era candidato, eu fiquei em segundo lugar nas duas eleições, né? É grande honra para mim ter esses resultados, mas passou a eleição, eu tenho que pensar em Cascavel, por isso que, evidentemente, não titubeei. Claro, a gente tem que, né, ter ali um gesto de humildade, porque há os embates durante a campanha que, claro, acaba às vezes, né, deixando alguns desajustes ali, né, mas fiz uma visita ao prefeito, me colocando à disposição, o montante de recursos, Roberto, só para Cascavel, nessa nossa atuação parlamentar nesses últimos 2 anos e meio, ultrapassam 6 milhões de reais, distribuídos nas mais diversas obras, várias obras em Cascavel, né, o espaço inclusive que é para pessoas com deficiência ali ao lado do Lago Municipal, que está em pleno andamento, R$500 mil, a reabertura do pronto-socorro do HU, uma obra importantíssima para dar dignidade para a população que precisa da saúde pública. Ontem nós entregamos, por exemplo, para o Paradesporto em Cascavel, 10 cadeiras de rodas para os nossos atletas, né, que são deficientes físicos, que atuam na modalidade de basquetebol e de handebol. Hoje ainda vou estar fazendo um registro aqui no Centro Nacional de Atletismo da destinação de R$300 mil para compra de equipamentos, também para o esporte. E assim, isso dentro, né, agora, ontem esteve em Cascavel anunciando, né, uma conquista aí de 600
R$250 mil, que é fruto do nosso trabalho também, para a retomada das obras da ala materno-infantil no Hospital Universitário, uma obra importantíssima. Quem é mãe, né, sabe, quem não é e quem deseja ser mãe sabe da importância que tem uma obra dessa natureza, uma obra que vai custar mais de R$10 milhões. Então a retomada dela precisava desse investimento e nós estamos destinando. Então, Roberto, o nosso projeto é estar alinhado com a administração para ajudar, porque não tem como você encaminhar um recurso para a cidade se não houver diálogo com a administração municipal. Então a nossa relação ela é evidentemente republicana, positiva, tenho um respeito pelo prefeito, tem feito uma boa administração na nossa avaliação e eu estou sempre me colocando à disposição para ajudar, porque o interesse maior é a população de Cascavel. E falando sobre partido, o senhor está indo mesmo para o Republicanos. Republicanos que tem como presidente o Renato Silva, que é o vice-prefeito de Cascavel. Isso mostra uma certa proximidade também com o poder público municipal nesse momento ou não? Não, com certeza, Roberto. Mostra o fortalecimento desse alinhamento. O fortalecimento dessa construção política madura, né, um alinhamento que quem ganha com isso é a população de Cascavel. A minha aproximação com o ex-prefeito Renato Silva, que é uma liderança incontestável, um empresário que sempre foi apaixonado por Cascavel, não mede esforço para fazer os seus investimentos, né? A própria CBN aqui, que tem todo o capital, né, do nosso querido Renato Silva, é presidente do Republicanos e nós temos avançado nessa construção com o nosso querido presidente estadual, Valdemar, que é secretário de Planejamento, uma pessoa maravilhosa, né? E essa migração, ela é algo natural que acontece no seu devido tempo, tem toda a questão formal, né, que só pode ser feita no seu devido tempo, por uma questão jurídica, mas nós estamos, de fato, aí, estou muito feliz com esse diálogo que temos construído com o atual vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, e com o Valdemar, que é presidente estadual do Republicanos, né, Roberto? E, de maneira oficial, a janela de mudança de partido é em março do ano que vem, que são 6 meses antes da eleição. Então, se não acontecer antes, deve acontecer em março do ano que vem o preenchimento da ficha, que é a mudança formal por essa questão legal que exige essa esperança de tempo. Outro dia nós conversávamos aqui na CBN com o Nelsinho Padovani e até se falava em uma dobradinha aí, ele para federal e o senhor disputando a reeleição para deputado estadual. O senhor teve na primeira eleição para prefeito, o senhor teve uma margem muito significativa de votos. Nesta segunda disputa com o prefeito Paranhos, a margem de votos foi inferior. O senhor acha que isso, de alguma forma, lhe enfraquece para as disputas em 2022? Não, Alberto, não tenho visto isso, não acredito nisso e não tenho sentido isso, né? São eleições absolutamente diferentes. São eleições absolutamente distantes de conceitos, né? Eleição para a prefeitura é uma coisa, eleição para deputado é outra coisa. E esse resultado, inclusive, que nós obtivemos em Cascavel, Alberto, nos serviu para, contribuiu de maneira fundamental, inclusive, para essas avaliações, reavaliações que nós estamos fazendo no nosso encaminhamento político, questão partidária, né, uma série de outras questões que nós estamos, por exemplo, eu entendo que houve uma consequência objetiva, por exemplo, a questão partidária em torno do meu nome. Tendo que a população, que sempre me apoiou, né, não conseguiu entender muito bem essa minha filiação que houve ali no Partido Democrático Trabalhista aqui em Cascavel, porque nós temos alguns conceitos distantes, né, e as pessoas não conseguiram entender. Havia aquele entendimento de que, olha, a população vota na pessoa, não vota no partido. E isso não é bem verdade, né? As pessoas olham sim o partido que a pessoa está afiliada, e eu acredito que parte desse resultado é em função da sigla partidária a qual eu estou ainda filiado por essa questão formal que eu falei. Então, assim, mas eu entendo que são outras eleições, né? A eleição que aconteceu em 2018, por exemplo, que foi uma eleição totalmente atípica, foi uma onda que aconteceu do presidente Bolsonaro, não acredito que não deva acontecer novamente. E, igualmente, a questão dessa eleição para a prefeitura, que também foi uma onda, todos os atuais prefeitos que foram candidatos à reeleição foram reeleitos com índices altíssimos de voto, então houve também uma outra onda que nós, talvez, possivelmente por conta do Covid, mas eu acho que uma coisa não se confunde com outra. Sinto um carinho, uma aceitação. E o nosso trabalho vai mostrar o quanto nós temos sido importantes para melhorar a qualidade de vida da população de Cascavel e da região oeste do Paraná de maneira especial. Então, acredito que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Com a graça de Deus, a população vai ver o resultado que nós estamos promovendo para a população. E essa construção para 2022 também projeta 2024? Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que não tem uma conexão absoluta, Roberto,
sempre está conectado, né? Acho que o resultado da eleição de 2022, ela tem um reflexo objetivo nas eleições de 2024, né? Você falava do Nelsinho Padovani, por exemplo, né? É um nome fortíssimo, né? Tem uma história, o Nelson Padovani foi deputado federal, conseguiu fazer investimentos robustos, não só em Cascavel, mas também na região oeste, no Paraná inteiro. É um nome muito forte, claro, o Republicanos está pensando em crescimento, evidentemente, espera ter um nome viável, né? O Nelsinho Padovani é um nome viável, é um nome que tem toda a possibilidade de se tornar deputado federal, assim como o pai dele foi deputado. Então, assim, a eleição de um nome de Cascavel, Roberto, só fortalece a cidade de Cascavel. Esse é o entendimento, nós temos que ser bairristas nesse momento. Votar em um candidato que não é de Cascavel, meu irmão, a possibilidade de alguma pessoa que não é de Cascavel vir cuidar de Cascavel como nós cuidamos, com o amor que nós temos por essa cidade, é evidente que é muito menor, não tem? A pessoa às vezes nem vem, tira os votos, a pessoa vota numa pessoa de longe e depois o cara nunca mais aparece. Então, acredito que há um bom encaminhamento para que haja realmente um resultado muito favorável. Assim acredito, estou sentindo nas ruas isso, em 2022 e em 2024, como 2022 também está nas mãos de Deus, o que Deus conduzir, nós vamos fazer. Como o senhor vê o Republicanos neste contexto? Primeiro que estamos em plena sinergia, Roberto, com os valores que eu defendo. Eu sou católico, perfil conservador, pró-vida, pró-família. E todos esses conceitos estão atrelados com os valores, né, que são defendidos. Eu diria hoje que o Republicanos é um partido que talvez tenha a maior identidade, por exemplo, com esse perfil conservador de defesa de valores da família, da vida, que é o que nós defendemos. Nós moramos, inclusive, a nossa cidade de Cascavel tem esse perfil, né? O presidente Bolsonaro foi prova disso, o resultado, né, a quantidade de votos que fez em Cascavel. Enfim, então, eu acredito que o Republicanos está em plena sinergia com o que a gente pensa realmente da política e dos valores, né? O que destoou em alguns aspectos ali, vários aspectos, vamos assim dizer, da sigla partidária que eu acabei participando das eleições em 2020 agora, influenciou de maneira fundamental. Não vou dizer que se estivesse num outro partido teria vencido a eleição, não estou querendo dizer isso, e nem estou querendo fazer síndrome de perdedor aqui, pelo longe disso. Só, às vezes, fazendo as avaliações do que de fato aconteceram. E, de fato, não há dúvida de que a sigla partidária, né, trouxe, sim, uma influência grande para esse resultado que aconteceu. Então, a gente tem que estar antenado, estar em sintonia com o que o eleitor está desejando, e foi isso que eu fiz logo após. Eu já percebi claramente durante a eleição que isso não tinha havido esse entendimento da população, e nós estamos aí adotando um novo caminho, esperamos com a graça de Deus agora estar acertando. E acalenta esse sonho de ser prefeito de Cascavel ainda, e quem sabe agora com um partido diferente, com possibilidades melhores, embora a gente está muito distante, seja cedo para falar sobre isso? Roberto, o meu prazer maior, a minha satisfação maior, eu estava até numa reunião agora de manhã com a pastoral política aqui de Cascavel, e o padre Romeu estava falando uma frase do Papa Francisco que diz o seguinte: nós deveríamos fazer algo pelo simples fato dele ser bom. Então, assim, o que me move mais é o servir, onde quer que eu esteja, da melhor maneira, à população, promover o bem comum, servir ao próximo. É para isso que serve a política. Se eu vou estar, Roberto, como deputado estadual, ou se eu vou estar como prefeito de Cascavel, isso não é o mais importante na minha vida, na minha atuação política. Se a população de Cascavel, se houver uma construção e de fato houver um entendimento de que de fato, olha, a população deseja que o Pacheco seja o prefeito de Cascavel, eu tenho o dever, né, como cidadão, como cristão, de me colocar à disposição. Mas não é uma sangria desatada, não é um sonho que tem que acontecer de qualquer maneira, não. Se a população entender, se eu sentir no meu coração que a vontade de Deus é que eu esteja como deputado, não tem problema nenhum em continuar sendo deputado e dando o melhor de mim como estou dando. Trazendo recursos, defendendo aqueles que mais precisam, os mais vulneráveis, que é o que eu tenho feito, né? Você veja, em 2 anos, Roberto, foram mais de 18 milhões de reais que nós conseguimos obter, de maneira especial para a região oeste do Paraná, mais de 6 milhões para Cascavel, e isso tudo é fruto do nosso trabalho. Se o Márcio Pacheco não estivesse na Assembleia, não estivesse no governo, Cascavel teria deixado de receber todos esses investimentos que são importantes, que mudam a vida de tanta gente, né? Então, o meu prazer, a minha alegria é poder servir, onde Deus é que sabe e a população é que encaminha. E essa vida pública, como político, ela já começa a ficar muito mais presente do que o policial, vereador, presidente da Câmara, deputado, voltou a ser deputado, iria para um 3º mandato. O senhor já está mais político do que policial federal? Eu acho que a gente tem que
dar a devida diferença, né? Eu acho que assim, na família da gente, a gente tem que cuidar da família da gente. Tem que ficar levando um monte de trabalho, um monte de coisa para dentro de casa. A mesma coisa no trabalho, nós temos que trabalhar, tem que ficar trazendo às vezes problemas de outros lugares também, enfim, embora haja sempre uma sinergia, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu continuo sendo policial federal. Então eu não deixo de ser policial federal. Isso. Eu tenho o comportamento, a disciplina, né, o espírito da legalidade, de ser assim, vamos dizer assim, essa essência do policial federal. Mas é evidente que eu não posso confundir as coisas. Hoje eu sou deputado, eu tenho que agir como deputado, como político, que estou já há 8 anos na vida pública. Graças a Deus tenho a honra, né, de sempre ostentar esse título não só título, mas a realidade de ser um policial federal, e também a honra de poder dizer, olha, estou há 8 anos na vida política sem nunca ter sido alvo de uma denúncia sequer do Ministério Público. Então, fico muito honrado por estar servindo bem a população e encontrar, né, o apoio das pessoas que confiam na boa política, que é o que eu busco fazer na minha vida pública, Roberto. E falando do governo do Estado e falando das eleições de 2022, Ratinho Júnior provavelmente sim será candidato à reeleição e um nome, no momento, imbatível, até não tem uma liderança nova que poderia confrontar nesse momento. Os próprios números apontam para isso. O republicano está dentro do governo com uma secretaria, o senhor indo agora para o republicano. Como é que o senhor vê o Ratinho e essa reeleição dele, que para muitos, embora estejamos ainda com uma certa distância, mas é tida como certa? É meu apoio, Roberto, meu apoio incondicional ao governador Ratinho Júnior. Tenho apoiado as ações do governador desde o primeiro dia que cheguei na Assembleia. Tem sido uma relação muito positiva e importante para o governador. Nós temos uma credibilidade, nossa atuação política tem essa credibilidade que ajuda a melhorar, evidentemente, a imagem do governo, mas eu também tenho que reconhecer a importância que tem o governo na atuação política como nós temos feito. Tudo que nós temos conseguido para Cascavel e para a região e para o Paraná é fruto desse bom diálogo, dessa integração com o governo do Estado, que tem sido importantíssimo, e eu entendo que não há motivos para mudar, né, em um time que está ganhando. Então, o Paraná está vendo investimentos muito importantes, o governador caminha, né, assim, a gente deseja e acredita e vai apoiar a passos largos para manter o bom governo que vem fazendo, e nós vamos fazer de tudo para ajudar o governador, não só agora como governador, mas também como candidato no ano que vem. Por isso até dessa nossa caminhada com os republicanos de fato têm esse alinhamento pleno para a campanha do ano que vem com o governador Ratinho Júnior. Então o principal fator, Roberto, que me move para estar próximo ou distante de um governador, por exemplo, é justamente, até pela minha condição de policial federal, os claros indícios, por exemplo, de corrupção, que nós víamos no ex-governador Beto Richa, e por isso o distanciamento durante 4 anos, e que nós não vimos, até o momento, um indício sequer de prática de corrupção dentro do governo, dentro do governador Ratinho Júnior. Então, por isso, se não há corrupção, o restante é questão, às vezes, de uma pessoa concorda, outra pessoa não concorda com um projeto, com uma ação, mas, em geral, o governo caminha com retidão, com honestidade, para representar da melhor maneira a população do Paraná. E o que a gente observa, por exemplo, voltando a falar de Cascavel, uma certa integração. Quem poderia atrapalhar não tem mais força, então, em tese, não tem influenciado. O Estado também a gente observa, sim, essa liderança do Ratinho Júnior. Agora, quando a gente fala do governo federal, e para a gente fechar, vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar das questões nacionais, aí há, sim, uma polarização e dificuldades para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento. Não podemos deixar de lado, claro, essa pandemia, e ela vai passar, mas nós temos diferenças políticas e situações que muitas vezes nos trazem incertezas, não, deputado? No meio político, Roberto, você conhece bem essa expressão, o jogo é bruto. O jogo é muito bruto, é muito pesado. Há sempre essa polarização, né? Os liberais contra, né, os mais menos liberais, enfim, os conservadores contra os progressistas. Então isso sempre acaba, de certa forma até infelizmente, né, porque isso diminui o debate durante as eleições. Quando se polariza só pelas ideologias, você diminui, né, a avaliação sobre a qualidade do debate, a qualidade dos possíveis gestores do país, né? Eu acredito que com certeza não vai ser um jogo fácil, né? Mas eu entendo, Roberto, que ainda assim, pelo que nós vimos em 2018, eu entendo que a pandemia, eu não sei como é que a população vai ver isso, mas eu acredito que vai também ver que isso foi fundamental para que o Brasil não tenha caminhado melhor
em alguns aspectos, por conta que a pandemia de fato atrasou muito, né, tanto a produção, uma série de fatores. Então eu acredito assim que, mesmo com todos os embates, por exemplo, você pode ter pontos negativos no governo Bolsonaro, mas você também tem muitos pontos negativos, né, no grupo, por exemplo, que vai estar em torno do PT, acredito eu, enfim, vamos dizer assim, a esquerda, né, contra a direita, se é que é para polarizar, vamos assim dizer. Mas eu acredito que acredito que também vai pesar, Roberto, muito essa questão dos escândalos de corrupção, que é algo que nós não temos visto no governo Bolsonaro e que, de certa forma, a população vai resgatar naturalmente todos aqueles escândalos que foram trazidos à tona nos governos anteriores, toda a Operação Lava Jato que foi colocada foi colocado aí para a população ver. Então, acredito assim, vai ser uma batalha muito difícil, mas ainda acredito que há uma chance grande do presidente Bolsonaro continuar sendo o presidente do Brasil. Uma volta do PT, na sua opinião, deputado, que tipo de prejuízo poderia trazer para o país, para o Paraná, para Cascavel? Qual que é a opinião do senhor? Olha, Roberto, a região oeste do Paraná é um país, por exemplo, o estado que deu uma das maiores votações para o presidente Bolsonaro. E por duas razões. Por ser o candidato a presidente Bolsonaro, mas também por uma rejeição muito forte ao governo do PT. Né? Então, eu acredito que uma retomada, por exemplo, do governo do PT para o Paraná, na minha opinião, não acredito que fosse positiva. Porque há um sentimento da população, a menos que a população do Paraná votasse em peso. Aí, né, porque o presidente, ele sempre olha para aqueles que são os mais próximos dele, né? Não é à toa que o presidente Bolsonaro tem vindo tantas vezes ao Paraná, porque sabe da força, do alinhamento, do carinho que tem dentro da população do Paraná, aqui da região oeste do Paraná, inclusive, que já vem em Cascavel. Então, é evidente que ele vem para cá, por quê? Porque sabe que aqui tem pessoas que gostam dele. Não então, seria uma retaliação, mas o olhar é diferente. O olhar, evidentemente, é diferente. Então, por exemplo, vamos supor que volte, né, o PT ao poder, por exemplo, e que o Bolsonaro faça aqui no Paraná 60%, 70% dos votos. É evidente que o olhar, que você falou, pode até não ser uma retaliação de maneira clara, mas é evidente que o olhar é muito diferente do que um estado que possa dar, por exemplo, 60%, 70% de voto para o PT. Então, enfim, é uma avaliação muito pessoal, mas que eu acho que tem um pouco de razão. Vamos aguardar, então, esses desdobramentos. Deputado, muito obrigado pela presença, pela entrevista e um bom fim de semana. Parabenizo e agradeço e cumprimento todo o grupo CBN, toda a equipe qualificada, competente, que transmite para a população credibilidade, e por isso que a população gosta de ouvir a CBN, porque sabe que as notícias são isentas e buscam levar a verdade. E é isso que mais importa. Então, obrigado, um grande prazer e um abençoado fim de semana para todos nós. Que Deus abençoe. O entrevistado deste sábado aqui na CBN Cascavel foi o deputado estadual Márcio Pacheco.